Oi pessoal, tudo bem? Ontem eu fui assistir ao filme O Rei Leão e muita coisa me chamou a atenção e eu fiquei assim ansiosa para gravar esse vídeo para vocês, para compartilhar algumas lições que eu achei muito importantes. Mas antes disso, eu já vou avisando. Para você que não gosta de spoiler, para você que ainda não assistiu o filme, eu recomendo que não veja aqui esse vídeo agora, porque não tem como fazer um vídeo desses sem dar spoiler, sem falar de algumas partes importantes do filme. Mas se você, assim como eu, não tá nem aí para spoiler, porque para mim tanto faz, eu até às vezes prefiro saber o final de alguns filmes antes de assistir. Se você não tá nem aí ou se você já assistiu o Rei Leão, então vamos lá porque o vídeo tá muito legal, são lições importantes que eu acredito que vai edificar a sua vida. Mas antes disso, já vai deixando aí o seu joinha que ajuda muito na divulgação do canal. A primeira lição do filme é: tire as pessoas ruins da sua vida. Toda desgraça que acontece na família do Rei Leão é porque ele se recusa a retirar o irmão, que é o grande vilão da sua presença. Ele vai tolerando ali o irmão, permite que o irmão conviva com o seu filho, com a sua família. E toda desgraça, inclusive a morte dele, acontece por causa dessa tolerância. E tem muita gente que faz a mesma coisa. Ah, é meu irmão, é meu parente, é alguém que eu gosto, é alguém que eu amo. Só que aquela pessoa tá ali só para destruir. Tá ali para acabar com o seu casamento, tá ali para acabar com a sua empresa, tá ali para acabar com a sua paz, com a sua vida. Mas você, se deixa levar pelo coração ou pelos laços sanguíneos e aí vem a destruição. A gente precisa ter muito cuidado com isso e entender que as pessoas ruins, elas não se afastam naturalmente. Somos nós quem temos que tirar elas da nossa presença. Como? Nos afastando delas. Tem muita gente que sofre porque fica esperando que as pessoas ruins tomem a decisão de se afastar. Isso é muito raro de acontecer. Quase nunca acontece. E essa situação me lembra muito a história de Abraão e Ló. Eu não estou querendo comparar ou dizer que Ló era um vilão na vida de Abraão. Não, nada disso. Mas a Bíblia mostra que Ló era um peso na vida de Abraão. Ló impedia que as promessas de Deus se cumprissem. A Bíblia nos mostra isso claramente. Há um texto que eu acho muito interessante. Quando Abraão se afasta de Ló, Deus vem a ele e renova a promessa e diz: agora eu vou te dar aquilo que eu te prometi. Então Ló era um empecilho na vida de Abraão. E muitas vezes nós estamos trazendo para o nosso ambiente, convivendo ou tolerando pessoas que são empecilhos de bênçãos na nossa vida. Segunda lição do filme: corrija seus filhos. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus, ele corrige quem ama e ele açoita a todos aqueles que ele recebe como filho. Provérbios 29:17 diz: castiga teu filho e ele te dará descanso. Ele dará delícias à tua alma. Uma coisa que me chamou a atenção no filme é que o Simba, quando ele é pequenininho, ele vai para o lugar onde o pai proibiu ele de ir. Disse: olha, não vai naquele lugar que ali é perigoso. E ele apronta, vai lá, o pai vai salvar. É uma confusão toda. Quando ele volta, o pai diz: eu preciso ter uma conversa com você. E aí eu, sinceramente, quando eu estava assistindo, eu disse: eita, agora ele vai ou colocar de castigo, ele vai falar duramente com ele. Mas aí, para minha surpresa, o pai começa até a repreender, dizer: olha, você me magoou, você me decepcionou. Mas daqui a pouco ele vai amenizando a situação e começa a brincar com o Simba. É como se ele passasse a mão, sabe, na cabeça ali do Simba, como se aquele problema que ele causou fosse uma coisa boba, e não foi. Ele poderia ter morrido, foi uma coisa muito grave que ele aprontou. Eu fiquei na expectativa, eu digo: ele vai brigar com ele vai castigar, que bacana. Não, daqui a pouco tá rolando com ele, brincando: eu te amo, eu sou a ele, você vai ser meu amigo? Vou. Só que o resultado: o Simba não foi repreendido. O que é que acontece? Ele apronta uma pior ainda. Ele vai de novo dar ouvidos a quem não deveria dar. Ele vai de novo para um lugar perigoso e fica lá sozinho. Só que por causa disso, o pai dele morre. Por falta de uma repreensão mais dura do pai, ele não sentiu peso nenhum de ter feito aquele ato, de ter cometido aquele erro. Ele faz a segunda vez, é claro que ele está ali simbolizando uma criança ingênua, sem nenhuma experiência, imaturo, mas ele só fez a segunda porque na primeira ele não foi duramente repreendido.
Não custou nada para ele. O pai simplesmente disse, olha, não faça mais, mas não houve um castigo, não houve uma repreensão mais dura. O pai do Simba morreu porque ele não castigou o filho duramente na primeira vez que ele aprontou. E criança é assim. Se ela faz a primeira vez e você não corrige, ela vai fazer a segunda e vai fazer pior. Terceira lição. Seus relacionamentos determinam o seu comportamento. Há duas situações interessantes nesse filme. A primeira é que o Simba sempre está conversando com o pai. O pai sempre está ali conversando com ele, sempre está dando instruções a ele, orientando. Mas tem um detalhe, volta e meia o Simba está lá conversando com o tio, que é o vilão da história. Que o pai nunca disse, não é para falar com seu tio. Vem outra questão aí também. O pai nunca disse, olha, se afaste do seu tio, ele é perigoso. Não, ele acha que é irmão do meu pai, tá aqui com a gente, tá tudo bem. E o tio, ó, no ouvido do Simba, só dando conselho errado, só colocando o Simba em enrascada. Todo o problema, todas as tragédias, todas as situações terríveis do filme acontecem por causa dessa influência maligna do tio. O tempo todo ele tá lá influenciando o leãozinho. E aí uma coisa me chama a atenção, por mais que o pai aconselhe, ensine, mostre o caminho certo, diga não vá para aquele lugar, basta o Simba conversar com o tio para o Simba desobedecer e fazer tudo errado. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então tá lá o pai ensinando só coisa boa. Mas aí o Simba, 2 minutos de conversa com o tio, já vem o veneno. Porque não tem jeito. Se você começa a se relacionar com pessoas ruins, a ouvir conversas inconvenientes, a ouvir conselhos de pessoas erradas, vai influenciar. Mas aí tem outra coisa interessante e engraçada no filme, porque depois da morte do pai, ele foge, o tio influencia, né? Joga o veneno lá para ele fugir e ele ainda criancinha foge. E ele é adotado pelos famosos Timão e Pumba, né? Porque assim, eu nunca assisti o filme Rei Leão na versão de desenho. O que eu assisti era o Timão e Pumba na televisão. Então eu sempre fui fã, achava engraçadíssimo. Mas o Timão e o Pumba, eles representam aquelas pessoas que não obedecem a ninguém, não obedecem lei, não obedecem regras, não tá nem aí pra família, vive em qualquer lugar, não tem casa, sabe? Não tem base, não tem alicerce em lugar nenhum, faz o que quer. E a mensagem é exatamente essa, né? Mostrando, aqui é livre. E aí o Simba cresce com eles. Cresce com eles e com outros animais. E ele perde totalmente a sua essência de leão. Ele começa a comer vermes, a comer coisa que não tem nada a ver com a alimentação de um leão. E ele começa a se comportar como se não fosse leão. E é interessante que o filme mostra que de tanto ele andar ali com o Timão e o Pumba, ele fica do mesmo jeito deles, sabe? Só quer saber de, Hakuna Matata, né? Seus problemas é pra esquecer, é pra viver a vida, isso aqui é bom e tal. E ele cresce com esse costume, esquecendo toda a sua história, esquecendo tudo que seu pai lhe ensinou, esquecendo tudo que foi colocado na cabeça dele, as coisas boas. E ele começa a adquirir os costumes do Pumba, os costumes do Timão. Ele agia como se não fosse um leão, ele vivia como os outros bichos. Ele comia o que os outros bichos comiam. Ele agia, tem uma hora que eu acho engraçadíssimo porque ele vai cantar, e ele canta com voz fina, né? Ele não tem rugido de leão, ele canta com voz fina, porque é o convívio dele. Ele não é mais o rei da floresta. Ele agora é um bicho qualquer. Ninguém respeitava ele por conta disso, porque ele não se comportava como um leão. Porque ele foi contaminado ali com as amizades. A convivência, ela é muito séria. Gente, eu sempre gosto de usar o exemplo do sotaque. Aqui no Brasil, principalmente, nós temos aqui uma pluralidade de sotaques. Você vai na região norte, fala de um jeito, aqui no nordeste de outro, centro-oeste de outro jeito, sul e sudeste, cada lugar, e às vezes, aqui no nordeste mesmo, cada estado tem a sua peculiaridade. Mas aí uma pessoa sai lá de São Paulo e vem morar aqui, daqui a pouco ela já tá falando oxente, porque ela vai pegando os costumes, aquilo se torna tão normal, como também o pessoal que vai do nordeste para São Paulo. Começa a falar porta, começa a falar carne. Ele não percebe, mas ele está falando porque é o convívio.
Então o sotaque, ele é a prova de que o convívio, de que os relacionamentos, eles influenciam demais no nosso comportamento. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Quem são nossos amigos? Quais são as conversas que nós estamos ouvindo ou participando delas? O seu comportamento está sendo determinado pelos seus relacionamentos. Outra lição maravilhosa desse filme é que não se muda a natureza das coisas. As coisas são o que são. Deus criou tudo com um propósito. O leão é leão, o gato é gato, o cachorro é cachorro. Não adianta vir qualquer pessoa moderninha dizer, não, olha, o leão, se ele quiser, ele pode se tornar um lobo. Ela pode até dizer isso. E o leão pode até, como Simba, conviver durante um tempo sem agir como leão. Mas o leão lá dentro nunca vai morrer. O que a gente é na essência não tem como alterar, não tem como mudar. Não existe escolha acerca disso. O seu comportamento você pode escolher como agir. Por exemplo, a ideologia de gênero. Ah, não, um menino que quer ser menino, a menina que quer ser menino, isso é falácia. Isso é falácia. Porque o que ele é ou o que ela é nunca vai ser mudado. O comportamento é uma escolha, mas a essência não pode ser mudada. Deus criou com um propósito, que o leão não tem como ser outra coisa a não ser um leão, que ele nunca vai realizar o seu propósito enquanto ele não entender que ele nasceu um leão. A quinta e última lição de hoje é: lembre-se de quem você é. Essa talvez seja a lição mais importante do filme. O tempo todo, o pai do Simba lembrava para ele: lembre-se de quem você é, a voltar para sua origem, a lembrar de que ele não era como o Timão e o Pumba. Ele estava agindo como um plebeu, ele estava agindo como um ninguém, mas ele era um rei. Ele estava o tempo todo lutando contra o seu chamado. E tem uma música linda no filme falando sobre isso. Aceite o seu chamado, sabe? Uma música maravilhosa, que o céu se abre e você tem que aceitar o seu chamado. A gente se esquece de quem a gente é. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a dar ouvidos a pessoas, ou muitas vezes a Satanás que fica falando, influenciando. Influência maligna que nos leva a uma tristeza, que nos leva a uma baixa autoestima e que nos faz esquecer de quem nós somos. Você precisa lembrar qual é o seu propósito. Lembrar sobre tudo que você é criação de Deus. Lembrar que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que dentro de você habita um pouquinho de Deus, que é o Espírito de Deus, que é esse fôlego de vida, é a essência. Deus soprou, Ele colocou um pouquinho dele dentro do homem. E esse pouquinho dele tá dentro de você, tá dentro de mim. E é isso que a gente não pode esquecer. Uma das cenas mais lindas do filme é quando o Simba olha na água e o macaquinho, que é o sacerdote da tribo, né, ali dos animais e tal, ele é o sacerdote, ele diz: eu vou mostrar pra você o seu pai. O pai já tinha morrido. E ele manda ele olhar na água, no espelho ali da água, e dizer ao seu pai aí. E quando ele olha, ele vê a imagem dele. Ele diz: o seu pai vive em você. É a mesma coisa que acontece conosco. Deus vive em nós. Tem um pouco dele em nós. Então por que nós vamos nos menosprezar? Por que você vai dizer que você não é nada, que você não merece nada, que nada dá certo pra você, que a sua vida é uma desgraça, que você nasceu pra dar errado? Como você nasceu pra dar errado se tem um pedaço de Deus dentro de você? Se você é o espelho refletindo a imagem de Deus. Isso é muito forte, isso é muito importante. Lembre-se que você não tá aqui por acaso, ninguém tá aqui nessa terra por acaso. A questão é que nós fazemos escolhas. Nós escolhemos cumprir o propósito de Deus, buscar o propósito de Deus para nós, entender o propósito de Deus e obedecer à palavra do Senhor ou não. É isso que faz a diferença entre um e outro, entre pessoas e pessoas. Se você se lembrar que você é tudo isso que eu falei, muito mais, você vai muito longe. Você vai conseguir realizar todo o propósito de Deus na sua vida. Você vai além do que você sonhou, além do que você imaginou, porque a Bíblia diz que o que Deus tem para nós é infinitamente mais, além do que pensamos,
além do que pedimos, segundo o poder dele. Aí vem a questão da essência de novo. O poder de Deus operando em nós é que faz que esse infinitamente mais aconteça. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Manda aí para seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, divulga aí para todo mundo, tá bom? Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.